O Brook vai ser o responsável pela morte de um Gorosei, mas não da maneira que você imagina. Hoje eu quero trazer para vocês previsões para o capítulo 1186 de One Piece. Então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e agora vem descobrir. Vamos trazer aí cravadas para o próximo capítulo. Em primeira instância, eu acredito que o Oda vai justificar um pouco melhor, o porquê do Brook acreditar que a Shuri fez tudo o que fez na maldade. A gente sabe que ele viu ela crescer, criou uma relação muito bonita e de protetor com a garota. Então talvez ela acabe falando algo que só eles sabiam. Talvez ela faça um comentário que indique de maneira muito forte que é de fato ela mesma e que ela não estava sendo controlada. Mas a gente sabe que essa não é a verdade, Ela de fato estava sendo controlada por poderes malignos. Então acho que o primeiro ponto vai ser trazer um pouco mais de convencimento para essa situação, apesar de que o choque, gente, olha a cara do Brook nesse momento. Esse choque emocional, com certeza, já é capaz de justificar uma turbulência alimentar, um entendimento diferente de toda a situação. Então acredito que vai depender muito do diálogo e também das ações. Inclusive, eu acho que pode rolar um breve flashback do flashback. O que eu quero dizer, Voltar ali 10, 5 minutos atrás para explicar um pouco melhor a situação do rei Reuven. Inclusive, deixa aí nos comentários, você fala Reuven, fala Reuven ou fala Luven? Que eu quero entender também porque tudo aconteceu como aconteceu, O cara tá aparentemente dome reversado. Tá muito estranho tudo isso, mas pode ser que a justificativa real só venha no momento presente quando a Shuri for descongelada, Então o Oda pode deixar ainda meio nebuloso algumas questões desse flashback do Brook para quando a Shuri, no caso a Gunko, reaparecer ali e ser descongelada, começar a trazer mais explicações pra gente que com certeza vão revelar detalhes do próprio Imu-sama. Mas agora nesse passado, o que eu tenho quase certeza que vai acontecer é um enfrentamento do Brook contra o Marcus Mars ou o Cavaleiro de Deus ou com a própria Shuri, tá? Eu quero falar aqui sobre o Marcus Mars, que tem uma coisa muito interessante. Eu acho difícil o Brook enfrentar o Gorosei porque ele aparentemente tá num momento ali de transição, Essa forma do Mars é a mesma quando ele está sendo invocado em Egghead. Então pode ser de duas uma. Ou ele está chegando ali no reino de Hesperia, o que, gente, transforma um cenário em algo absolutamente cabuloso, mais do que já é, Ou ele está saindo, e se ele estiver saindo, o que facilita o cenário para o Brook e também nos ajuda a entender por que o Brook, por que o músico não reconheceu a mesma figura lá em Egghead, sendo que ele viu o Tsunade gigantesco colossal indo atrás do Sunny, uma loucura total, e ele nem para falar, ih rapaz, aquilo ali eu conheço. Então eu acho que o Brook não se envolve contra o Gorosei nesse momento, mas calma, pai. A verdade é diferente. O Brook vai sim ser o responsável pela morte de Marcus Mars e logo mais eu explico. Por agora, eu acho que a gente tem que focar nesse combate que deve acontecer, Eu acho que o Cavaleiro de Deus deve ser revelado como de fato um Cavaleiro de Deus, a roupa dele indica tudo, ele tem os mesmos detalhes ali que o Garlin, e no fim das contas, eu acredito que ele vai ser um Menmayer, tá? Quem sabe até o pai biológico da Gunko, já expliquei um pouco melhor sobre isso, é perturbador, mas é um modus operandi dos Tenryubitos, algo que é completamente repugnável, e se por acaso não for um Menmayer, eu acho que é um Cavaleiro de Deus enviado por algum Menmayer. Eu vou explicar aqui, tá? A gente sabe que os Tenryubitos, principalmente ali os Cavaleiros de Deus, são, gente, admiradores ferrenhos da própria linhagem. Então ele teria ido buscar sua filha, ou mandado buscar sua filha, como rolava com os Cavaleiros de Deus indo atrás do Shanks no navio do Roger. Vocês lembram que o Sommers vai atrás e por isso ele enfrenta os Coppergaban e tudo mais? Pois é, então eu sinto que esse Cavaleiro de Deus também poderia estar indo atrás da Shuri, no caso da Gunko, para poder pegar ela e trazer de volta a Terra Sagrada de Marejoa. E claro, esse cenário vai gerar confronto. O Brook parece estar num estado ali de choque total, totalmente justificável, mas uma mera sequência de 2 quadros pode levar ele a um estado de fúria completa. O avanço pode ser interrompido por esse Cavaleiro de Deus ou até pela própria Shuri. E aqui a gente tem um elemento visual que para mim vai ser destacado nesse momento, tá? O Brook tem uma cicatriz que acompanha ele desde os Piratas com Bar e até
hoje é presente em seu crânio. Até agora, no seu passado em Hesperia, isso não foi justificado e para mim vai acontecer nesse momento, seja pelas mãos da Shuri, o que vai ser terrível, ou até pelas mãos desse Cavaleiro de Deus. E, gente, é uma cicatriz que atravessa a pele e vai até o crânio, cara, vai até o crânio. E tem um detalhe aqui, tá? A gente conhece o Brook nos Piratas Rumbar com os olhos, digamos assim, vendados, né, ocultos. A gente só foi ver o olhar dele, os olhos reais dele, agora em Hesperia. Então é possível também que nesse confronto algo aconteça com seus olhos. Porque uma coisa que talvez muita gente não tenha percebido é que ainda faltam 10 anos. 10 anos da história do Brook para ser preenchido. Tudo aconteceu há 62 anos atrás, quando a Shuri tinha 15 anos. Então o Brook fica preso há 52 anos no Florian Triangle. Então tem uma década de vida dele para ainda ser vivida. Então o que eu imagino que vai acontecer nesse cenário, tá? O Brook vai ser derrotado, cara, vai lutar heroicamente como tem lutado, mas óbvio, ali na presença da Gunko, né, da Shuri e também de um Cavaleiro de Deus, ele não vai ter chance. E aí, nessa ocasião, ele vai ganhar a sua tão marcante cicatriz. O reino de Hesperia vai ser completamente destruído por algum motivo muito específico que pra mim tem muito a ver com música, tá? Eu acho que Binks no Sake era pra ter sido uma música apagada da história, acabou passando de geração em geração e isso de alguma forma é um problema para Imusama. E aqui a gente tem um detalhe muito especial, né? Hesperia também está sendo retratada como um país muito importante. God Valley foi apagado da história. Outra ilha do West Blue que a gente não conheceu também foi apagada da história. Ohara, posteriormente, que também é uma ilha no West Blue, vai ser apagada da história. Então no West Blue existe esse precedente, né, de ilhas muito importantes sendo destruídas, tendo sua história apagada e recortada para sempre de todos os registros. Então o que você espera de Hesperia, se não a destruição total da ilha, né? Ou pelo menos ali um genocídio completo de sua população. E é doido pensar, né, que a gente retrata eles muito como um reino musical, mas eles são mais especificamente um reino repleto de luthier. Então ele é um reino produtor de instrumentos musicais. E isso é muito interessante, porque eventualmente vai ter gente relacionada à música querendo ir para o reino de Hesperia, para entender por que perdeu comunicação, ou até mesmo partir para lá para simplesmente melhorar, né, aprimorar ou ajeitar, afinar, enfim, seja o que for, um instrumento musical. E quando chegar lá, vai perceber que o reino, entre aspas, já não existe mais. Vai ser uma terra completamente em ruínas, com uma chacina que rolou ali, só que tem aquele grande detalhe. Uma pessoa vai estar viva. E aí eu te pergunto, que músicos de 60 anos atrás podem simplesmente ir para a Hesperia com o objetivo de conseguir instrumentos de alta qualidade? Quem senão exatamente os Piratas Rumbar? Eles chegarão na ilha em busca de instrumentos. Vão encontrar a região completamente dizimada, mas ali ainda haverá uma pessoa viva. E nesse momento se inicia uma nova vida para o Brook. É possível que ele seja até realmente o último sobrevivente do reino de Hesperia, tal como ele foi o último sobrevivente dos Piratas Rumbar. Esse flashback brinca com elementos e paralelos da vida passada do Brook com a dos Piratas Rumbar e até a atual. Até a própria questão da névoa ali, né, que tira o seu sol, no caso mata a Candele e no outro caso faz ele viver nas sombras por 50 anos. Então o Brook tem essa questão cíclica, né? Ele tem essa questão do retorno e do renascimento com uma nova vida, e isso é muito pesado e pode ter se iniciado antes dos Piratas Rumbar. E é a partir desse encontro que, inclusive, pode acontecer com os Piratas Rumbar nem sendo os Piratas Rumbar. Eles podem ser um esquadrão de um certo reino do West Blue, né? Porque a gente sabe que os Piratas Rumbar se originaram no West Blue, que estava ali, né, passando pela região, foi buscar instrumentos e era essa galera, toda essa orquestra aí, o pessoal cantante dos Piratas Rumbar, mas sei lá, talvez fosse um esquadrão
de exploração, talvez fosse um esquadrão de batalha, talvez fosse um esquadrão de mensagem que chegou lá para entender o que estava acontecendo com Hesperia e viu a região destruída como estava. E eu acho que é a partir daí que o Brook pode criar uma relação com o York, né, até revelar segredos importantes relacionados à música no universo de One Piece. Binks no Sake pode entrar em jogo e a partir daí pode rolar a formação dos Piratas Rumbar, porque a gente sabe que o Brook era basicamente o imediato, né, o vice-capitão dessa tripulação. Então faria tanto sentido ele entrar depois? Pode ser que sim, né? Nada impede também, mas acho que faz mais sentido até eles se encontrarem, né? Verem essa destruição, o Brook explicar pra ele um pouco, a gente entender mais segredos de Binks no Sake e de outras músicas que estão ali presentes, e aí simplesmente formar os Piratas Rumbar e começar essa circunnavegação aí do mundo que pode ter como objetivo, cara, simplesmente propagar a música Binks no Sake através do mundo e todo mundo conhecer ela. E a partir daí, essa pode ser a nova grande missão da vida do Brook, né? Espalhar a canção por todos os 4 cantos do planeta. E aí, formou os Piratas Rumbar, o York entendeu o objetivo, eles partem juntos nessa missão, e depois o resto da história a gente já conhece. Encontra Laboon, York fica doente, com uma doença que parece muito a das escamas de Safira, tal como a Bonnie teve, então pode ser até um indicativo de que algum Gorosei ali acabou interferindo de alguma forma, enfim, possibilidades. E aí entra a grande questão, né? Onde é que em tudo isso o Brook mata um Gorosei? A gente viu em Egghead que Jay Garcia Saturno foi altamente punido pela sua falha na região. E agora, se a gente parar para pensar, o Marcus Mars parece ter sido responsável por essa investida contra a Hesperia. Então, a ideia ali é que basicamente todo mundo fosse dizimado. Talvez que Binks no Sake não pudesse ser propagado. Se essa por acaso foi a intenção, esse foi o propósito, o objetivo, a mera existência do Brook já denota a falha na ação do Gorosei. Então o Brook tá vivo, renascido, né, com a sua própria fruta de certa forma, e tá ali presente espalhando Binks no Sake pro mundo, gente. É algo que o Musama talvez nem saiba da existência, mas quando souber, quando entender que Binks no Sake está sendo espalhado por aí, quando entender que o Marcus Mars, cara, há 62 anos atrás falhou na sua missão de apagar a Hesperia e todos os seus conhecimentos, a resposta do soberano desse mundo pode ser altamente agressiva. Então, existe aí uma margem interessante para o Brook ser o responsável, né, através da sua vivência, da sua existência, pela morte de Saint Marcus Mars, né? Alguém que certamente fez uma tragédia, cara, colossal ali na vida dele. E se a gente fizer até o paralelo com o Kuma, pô, o Kuma sofreu muito na mão do Jay Garcia e foi pelo Kuma, né, pelas interferências dele ali em Egghead, pela fé dele no Nika, que o Jay Garcia Saturno acabou indo de arrasta pra cima. Então, assim como isso aconteceu com o Kuma e Jay Garcia, também acontece um pouco com Marcus Mars e Brook, né? Porque aparentemente todo o sofrimento do Brook relacionado ao seu passado mais antigo, né, por assim dizer, lá em Hesperia, parece ter sido grande culpa, né? Esse sofrimento ter sido muito direcionado pelo Santo Marcus Mars, que estava fazendo a maracutaia ali, estava montando os esquemas, estava fazendo o PPP, e aí aconteceu o que aconteceu, e todo o cenário é meio que na conta desse Gorosei, que por isso vai pagar. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, tá? Compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreve no canal, e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. Semana que vem, já vou estar de volta em casa, que eu estou no momento em Amsterdã, aqui na Holanda, aproveitando bastante, curtindo a vida. E é isso, videozão pra vocês, toda hora, toda semana, todo dia, tem aqui no canal Chapéu de Palha, beleza? Tamo junto demais, um beijo gigante no coração de vocês, e a gente se vê... Inclusive, galera de Cabo Verde, saudações demais, mandaram muito contra a Espanha, fiquei feliz pro caramba, tá bom? É isso, gente, vamos acompanhar a Copa do Mundo aí, daqui a pouco tem jogo, Brasilzão, vamos pra cima, e é isso, tamo junto e valeu!